semana, a presidente Dilma sancionou o novo Código de Processo Civil, que entra em vigor em março de 2016. Nós hoje estamos conversando aqui com o juiz de direito Alexandre Pimentel, que é pós-doutor em processo civil, juiz da 29ª Vara Civil do Recife, que vai falar para a gente um pouco o que é que mudou do atual modelo para o modelo que vai entrar em vigor ano que vem, as principais mudanças e o que é que beneficia as partes, advogados, nesse novo modelo que vai entrar em vigor ano que vem. Então, Alexandre, obrigado por ter aceitado o convite. Em suma, o que é que você destacaria de grandes mudanças nesse novo Código de Processo Civil em comparação com o atual? Muito bem. Houve mudanças profundas, né, em relação ao sistema atual. Podemos começar com a questão do procedimento. O procedimento vai ser simplificado e ele começará sempre com uma audiência. Fato que, a princípio, pode representar uma iniciativa de cooperação processual com os sujeitos do processo, autor, réu e juiz, mas que, se o juiz, considerando a realidade brasileira, sobretudo a nossa, local, tiver de, sempre que iniciar uma demanda, começar com uma audiência, eu creio que haverá uma frustração de expectativa de diminuição do tempo do processo, considerando que existe um acervo médio, né, de 2.000 processos por juiz. Então, se você tem uma média mensal de distribuição que chega a mais de 60, essas audiências serão marcadas com um tempo considerável para frente. E acho que isso precisa ser repensado. Quer dizer, o modelo atual, hoje, para iniciar uma ação, a parte chega, protocola uma ação, é citado a parte adversa para apresentar a defesa. No modelo novo, vai ser, no momento que se dá entrada numa ação, vai ser marcada uma audiência, onde as duas partes vão se encontrar e nessa oportunidade é que a defesa apresenta a sua contestação. Seria por aí? Apresenta a contestação se, evidentemente, não for obtida a conciliação, mas é certo. Há que se destacar também que o novo CPC, ele confere poderes aos assessores dos juízes para fazerem essas tentativas de conciliação. Há um incremento da mediação, que é um ponto positivo também. Podemos destacar também a criação da ação de uso capião extrajudicial, pela qual as pessoas que quiserem adquirir a propriedade de imóveis, por exemplo, poderão solicitar ao oficial do registro de imóveis da sua comarca, ou seja, da comarca na qual está situado o imóvel, a uso capião. E aí ele vai seguir todo um procedimento que foi estabelecido pelo novo CPC e, se não houver litígio, citadas as fazendas federal, estadual e municipal, ouvidos os vizinhos e comprovado o tempo necessário para uso capião, ele nem precisa mais ir à justiça. Isso foi muito positivo. Isso, no caso, vai para um cartório. Seria para o cartório de imóveis da comarca na qual o imóvel está situado. Nesse momento em que a gente vê movimentações de trabalhadores sem terra, e a gente sabe que houve aqui no Brasil recentemente conflitos agrários, esse tipo de procedimento, a princípio, não pode criar digamos, uma atenção maior sobre a questão da discussão de propriedade? Ou você acha que o procedimento da forma que está previsto no novo CPC, ele não vai estimular invasões ou coisa desse gênero? Acredito que não vai ser, que não constituirá um problema, considerando que a possibilidade de uso capião extrajudicial é somente nos casos nos quais não existir o conflito. Uma mudança que o CPC traz, o novo, é com relação às decisões vinculantes. Nós temos decisões vinculantes de tribunais superiores, mas agora a gente passa a ter a decisão vinculante do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal, que vincula o juiz de primeira instância. Isso me parece que é uma coisa inédita, isso não existia no ordenamento brasileiro. E como é que vai funcionar essa decisão vinculante? Isso é um outro aspecto bastante positivo, talvez um dos mais relevantes do novo CPC, que é a instituição do incidente de demandas repetitivas, né, de resolução de demandas repetitivas. Houve estudos a respeito de instituições semelhantes, por exemplo, na Alemanha e nos Estados Unidos, e há de se elogiar essa instituição, essa nova forma de julgamento, considerando que ela traz mais rapidez
na solução dos litígios e também ela estabelece uma decisão idêntica para todas as pessoas que estão litigando ainda no primeiro grau, que lograrão o mesmo tratamento. Isso vai ser muito bom e isso, de fato, encurtará o tempo dessas demandas, que mais se referirá aos direitos individuais homogêneos. Mas isso na prática como é que funciona? O tribunal vai publicar uma súmula ou uma decisão vinculante? Como é que vai funcionar isso na prática? O tribunal vai julgar uma dessas ações e vai estender os efeitos desse julgamento para as ações idênticas que estiverem em tramitação. Então você... Se chegar um tema, o tribunal decidiu, você juiz de primeira instância, se tiver pacificado aquela decisão no tribunal, não vai caber mais você julgar de forma diferente. Vai ter que usar esse outro procedimento. Agora, isso com o tempo, muda-se as práticas sociais e as visões de juristas sobre determinados aspectos. Essa decisão fica imutável, ela pode ser revista pelo tribunal. Como é que vai ser isso ao longo do tempo, caso uma determinada situação não sirva mais para contemplar com as mudanças que a gente tem na sociedade e aquele julgamento já não sirva mais para aquele assunto? Como é que vai ficar esse ponto? Boa pergunta. Tem um autor chamado René Davy, que é um francês que estuda muito o direito inglês. E ele diz que se isso fosse um impedimento à evolução do direito, o direito inglês não evoluiria. Não é? Então, isso não vai, de certa forma, engessar as interpretações, na medida em que haverá estudos sobre as matérias, decisões de primeiro grau que podem ser tomadas, que podem fazer com que os desembargadores e ministros de tribunais superiores reflitam sobre o assunto e mudem a posição. E há também de se considerar que até as súmulas, né, os enunciados das súmulas dos tribunais superiores também mudam, de acordo com a mudança dos valores que a sociedade da época considere que os valores antigos não mais representam aqueles que devem ser seguidos. O tribunal tem que ser provocado ou é uma coisa que parte dele mesmo, dele para ele mesmo? Certo. O tribunal pode tomar a iniciativa para escolher uma das ações que chegarem até o tribunal e fazer esse julgamento paradigmático. Né? Vai ser um julgamento paradigmático na medida em que a decisão que nele for adotada se expandirá para todas as demais demandas. Mais duas questões que esse novo CPC trouxe. Uma tem a ver com o fim das ações cautelares. Não vai existir mais ação cautelar. A ação cautelar vai ser um incidente dentro do processo. Quer dizer, é uma liminar. Vai ser um pedido de liminar, não existe mais um procedimento cautelar. Ele foi completamente extinto. E outra é a questão da separação judicial. Ela voltou. Como é que é isso? De fato, o novo CPC ele traz outra grande inovação que consiste na extinção do processo cautelar, tal como ele é regido hoje no livro 3 do CPC atual. Hoje você, por exemplo, para fazer uma sustação de protestos, tem que entrar com uma ação cautelar e depois entrar com a segunda ação. Veja, são duas ações para resolver o mesmo conflito. O novo CPC vai permitir as medidas cautelares, porém, dentro das ações de conhecimento, incidentalmente, como você falou. E no tocante à separação judicial, de fato, depois da emenda 66, havia uma discussão na doutrina se ela teria sido ou não extinta, considerando que o divórcio pode ser requerido livremente e sem a fluência daquele prazo, aquele tempo que era considerado necessário para tanto. Mas o novo CPC, no Senado Federal, fez ressurgir, já no finalzinho no Senado Federal, quando retorna da Câmara sem a separação judicial, ele reinstitui a ação de separação judicial. E ele cria um novo procedimento, Gilvan, que passa a ser bastante interessante. Ele obriga os tribunais a contarem com a participação de psicólogos e assistentes sociais. O réu na ação de divórcio, separação ou dissolução de união estável contenciosas, essas ações sendo elas contenciosas, o réu não vai receber a cópia da petição inicial para que isso não gere nele, digamos, uma tendência a litígio. Então, para que ele se desvincule desse espírito de litigiosidade, ele não vai receber a petição inicial. Ele vai ser convidado para uma audiência e nessa audiência se fará de tudo com profissionais da área, como psicólogos e assistentes sociais, com a presença do Ministério Público e da magistratura, no caso o juiz, para fazer um acordo e sempre considerando
uma lei que é de 2014, dezembro de 2014, que a guarda deve ser compartilhada. Então, vai ser o interesse das crianças e dos adolescentes que deve preponderar sempre nessas decisões da área de família. Rapidamente, você acha que foi positivo esse novo código? Com certeza, houve avanços elogiáveis, o conjunto foi extremamente positivo. A única coisa que me parece que pode ser uma frustração de expectativa é essa obrigatoriedade da marcação dessa audiência inicial. No entanto, se observa que se o juiz, por acaso, entender que não deve marcar a audiência e determinar que o réu seja citado para contestar, não estou falando das ações de família, mas das ações cíveis em geral, não cabe recurso contra essa decisão. Então isso é uma questão interessante e, como diz um jurista português chamado Cabral de Moncada, a lei reina, mas quem governa é a jurisprudência. Então essa interpretação, a construção da norma, segundo os alemães, por exemplo, Friedrich Miller, diz que o texto da norma não é a norma. A norma em si ela é construída caso a caso pelos juízes. E isso vai ser feito com a participação dos advogados e da sociedade civil em geral. O código foi excelente. Houve mudanças muito significativas, positivas. Obrigado para você que nos acompanhou.